Que nas últimas aulas a gente falou sobre os plateumintos, que são os vermes achatados, e também os nemateumintos, que são os vermes cilíndricos. E hoje a gente, dando sequência ao conteúdo, vai falar sobre o filo Annelida, que os representantes aí mais conhecidos nossos são as minhocas. Então, a gente vai falar primeiro sobre algumas características gerais. A gente já falou então sobre essa parte de embriologia nos slides anteriores aí das aulas anteriores. Só relembrando então, os anelídeos, como eu falei para vocês, os invertebrados, até então o grupo dos equinodermatas, todos esses são protostômios, ou seja, o blastóporo, lá na origem embriológica, que é o primeiro poro formado, ele vai dar origem à boca. E eles vão ser também animais triblásticos, porque a gente já viu aí que desde os plateumintos então já surgiram esses três folhetos embrionários, que é o ectoderma, mesoderma e endoderma. E os anelídeos, eles já são animais celomados, né, que é a cavidade completamente revestida pela mesoderma. A gente tem essas três imagens aqui embaixo, mostrando então aqui uma planária, um plateuminto cortado então aqui, um corte transversal. A gente vê que não tem a cavidade aqui dentro, então é um animal acelomado. Passando aqui então o corte então pelo anelídeo, a gente vê que o mesoderma, que é essa parte azul aqui, ele reveste apenas o lado onde está encontrado o ectoderma, que é esse vermelho. E o endoderma, ele não é totalmente revestido pelo mesoderma. Então aqui a gente tem uma cavidade, porém a gente chama essa cavidade de pseudocelomado, pseudoceloma, porque ele não é totalmente revestido pelo mesoderma. Já agora nos anelídeos, essa cavidade ela já vai ser totalmente então revestida pelo mesoderma. Então a gente vê que o azul aqui ele está rodeando tanto o ectoderma quanto o endoderma, e essa cavidade aqui ela é totalmente revestida então. Essa cavidade ela é totalmente revestida pelo mesoderma. Enquanto a gente tem a cavidade totalmente preenchida pelo mesoderma, a gente chama esses animais de celomados. Então, a partir aqui então dos anelídeos, a gente já tem os animais celomados. Outras características gerais, eles vão continuar com simetria bilateral, eles vão ter a forma do corpo então alongada. Esses animais eles vão ter a metameria. O que é essa metameria? É o corpo dividido aí em vários segmentos. Eles também vão possuir cerdas, e essas cerdas aqui elas vão ser utilizadas então para dividir esses animais do filo Annelide em grupos. E eles também terão os parapódios, que são algumas projeções que terão aí nas laterais do corpo, podendo servir então para locomoção, alimentação, até mesmo na parte reprodutiva. Então, como eu falei para vocês, as cerdas elas vão servir então para classificar esses organismos aí em grupos diferentes. E aqui a gente tem três grupos, que são os oligoquetas, que é conhecido então aí pelos indivíduos da minhoca. Tem os poliquetas, conhecidos por neires, e os erudíneos, as sanguessugas. Tá? Oligo, pessoal, significa pouco, e quetos significa cerdas. Então a gente tem quetos aqui, a gente tem quetos aqui, que é cerdas. Então as minhocas, ela tem oligo, ou seja, poucas cerdas. E os poli, eles têm várias cerdas, então tem muitas cerdas. A gente consegue ver isso aqui nessa imagem, onde a gente tem um gênero, que é o Neris espécie, e a sanguessuga, que está na classificação dos erudíneos, que não tem nenhuma cerda. Aqui a gente consegue ver que os habitats aí dos poliquetas, que são esses organismos que têm várias cerdas, eles são animais marinhos que vivem na água. Alguns são de origem sésseis e outros são locomotores. A gente vê então que alguns sésseis aqui eles podem se parecer bastante com
com os corais. Aqui a gente vê então os habitats das minhocas e das sanguessugas, que são organismos que precisam viver em locais úmidos ou em ambientes aquáticos. Agora a gente vai ver os sistemas que compõem então aí os anelídeos. Aqui a gente pegou como exemplo então o trato digestivo da minhoca. Ele é um sistema digestivo completo, ou seja, ele inicia da boca até o ânus. Ele vai ter a digestão extracelular, que vai ocorrer dentro do estômago, no intestino, com a quebra de substâncias em moléculas menores. E nas sanguessugas, eles ainda vão conter ainda anticoagulantes que vão auxiliar aí quando eles sugarem o sangue das suas presas. Tá? Então, a gente olhando aqui, essa parte amarela é a parte do sistema digestivo. Então a gente vê que o sistema digestivo ele vai iniciar na boca, vai passar por uma faringe, o esôfago, vai passar por um papo, uma moela e pelo intestino e vai sair no ânus. Sistemas aqui então, passando agora para o sistema nervoso. O sistema nervoso ele vai ser em forma de gânglios. Eles vão ter os gânglios cerebrais, que vai ter aqui então 2 em cima das faringes e 2 embaixo da faringe. A partir daqui depois eles vão ter 2 gânglios em cada segmento, e esses gânglios eles vão ser então unidos por um cordão nervoso. Eles vão sair nervos para os músculos e tegumento. Então a gente consegue ver aqui nessa imagem esses gânglios por segmento, e aqui a gente consegue observar então os nervos indo aí para a parte muscular. Ainda dentro de sistemas, agora a gente vai falar sobre o sistema excretor. Então eles já começam então a formar os nefrídeos aí, que vão ser muito parecidos então com o nosso sistema excretor, que são os nossos rins, que também são formados por células menores chamadas de néfrons. Então esses nefrídeos eles vão aparecer bastante. Geralmente então eles vão ser encontrados 2 por segmento, exceto aí nos 3 primeiros e no último. Esse nefrídeo ele vai ter a divisão da seguinte forma: nefróstoma, que vai ser essa parte inicial aqui, que vai fazer a coleta. A partir desse nefróstoma ele vai vir por um tubo aqui, que vai ser chamado de nefriduto. Esse nefriduto ele vai estar ligado aqui aos vasos sanguíneos, onde vai fazer essa parte de filtração do sangue. Vai passar por uma parte chamada bexiga e ele vai terminar aqui na parte de um poro chamado de nefridióporo, que é onde ele vai descartar então a excreção. Dentro de sistemas também a gente tem a parte do sistema circulatório, que vai ser fechado. Então a gente viu aí que alguns invertebrados, esse sangue ele fica jorrando aí dentro sem ser em tubos. Então nesse caso aqui a gente já tem um sistema fechado. O pigmento vai ser o mesmo que contém no nosso sangue, que é a hemoglobina, porém ele não estará dentro de células plasmáticas vermelhas, que nem no nosso corpo. Ele vai estar disperso no plasma. O revestimento, então, eles vão ter a presença de cerdas, que a gente viu que vai classificar esses organismos em grupo. Vai ter presença de muco. E a parede corporal, então, vai ter a cutícula, a epiderme, a lâmina basal, a musculatura e o peritônio. Aqui a gente consegue ver, então, olhando aqui de fora para dentro, essa primeira partezinha aqui ao redor é a cutícula. Passando da cutícula, então, a gente tem essas células epiteliais aqui que vão formar a epiderme. São essas células nessa imagem quadradinhas. Abaixo, então, da epiderme vai se encontrar a musculatura circular. E abaixo da musculatura circular vai ter outra musculatura chamada de musculatura longitudinal. A partir daqui, aí vai ter essa partezinha amarela aqui, onde vai formar então
o celoma, que vai ser o peritônio. E aí dentro desse peritônio aqui vai ter alguns órgãos, né? Vai ter o peritônio visceral, e aqui no meio a gente vai se encontrar o intestino, e os vasos sanguíneos eles vão ser compostos aqui por um vaso principal na parte dorsal e o outro na parte ventral. A respiração pode ser cutânea ou tegumentar, vai ser por difusão pelo tegumento, principalmente então aí nos organismos que vão viver em ambientes que são úmidos, não aquáticos, e a branquial aí para os organismos que viverem em ambiente aquático, então eles vão possuir brânquias nas ramificações laterais, chamadas de parapódios, que a gente tem mostrando aqui nessa imagem. Sistema reprodutor. Então, eles são monóicos nos oligoquetas e nos erudíneos, e são dioicos nos poliquetas, ou seja, os organismos aqui eles não terão o sexo definido por organismos, né? Então a maioria deles serão hermafroditas, ou seja, vão ter tanto órgão masculino quanto feminino no mesmo organismo. E nos poliquetas eles serão dioicos, porque terá o organismo feminino e o organismo masculino separado. A fecundação ela geralmente é externa, vai ser cruzada nos oligoquetos e nos erudíneos, que vão formar um casulo, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, e vai ser simples nos poliquetas, liberando então os espermatozoides e os óvulos na água para ocorrer a fecundação. O desenvolvimento ele vai ser direto nos oligoquetas e erudíneos, ou seja, direto não tem a formação de larva, e o indireto nos poliquetas vai ter a formação de larva. A produção de casulo no clitelo em oligoquetos e erudíneos, e em poliquetas não tem o clitelo, não é formado o casulo, tá? Qual que é o casulo, qual que é o clitelo? Então essa parte aqui, pessoal, é o clitelo, onde vai formar o casulo. Então aqui a gente tem então mostrando as minhocas fazendo, então, mesmo que são monóicos, eles vão fazer essa troca de gametas de forma cruzada, ou seja, uma minhoca ela não vai se autofecundar, e geralmente isso não acontece para ocorrer essa diferenciação do material genético. E após isso, o que vai acontecer? Isso aqui também vai ser igual para sanguessugas. Então nessa parte do clitelo aqui, eles vão então se unir, já que os dois vão ter as duas partes, né? Então um vai conseguir então mandar o espermatozoide para o outro, que vai fecundar lá no ovário, tá? Então o que vai acontecer? Aqui no clitelo eles vão fazer essa liberação desses óvulos no casulo, e aí o casulo com esses ovos que já vai estar germinados, então aí com o espermatozoide, eles vão ser encaminhados para frente e até ser liberados e formar esse casulo. O casulo ele vai se libertar-se então do indivíduo adulto, e os ovos vão gerar novos indivíduos que vão fazer novamente essa cópula, e assim sucessivamente, tá? E para os poliquetos eles vão liberar então os gametas na água, e vai ocorrer a formação então de uma larva antes de se formar então os poliquetas, tá? Então essa aqui é a larva que vai se formar para depois formar o indivíduo adulto, tá? Aqui a gente encerra então essa introdução aí sobre anelídeos, tá? E na próxima aula a gente vai falar sobre o filo molusca, tá? Abraço, pessoal, fiquem com Deus, estudem bastante, tá? Até a próxima.